Deixa eu preencher. Você está vendo a apresentação? Tô vendo a apresentação. Tá. Eu vou fechar a porta aqui para não dar eco, tá? Uhum. Tá bom. Professor, você quer que deixe a câmera ligada? Não, pra mim tanto faz. Oi? Você quer que deixe a câmera ligada pra mim? Não, Tanto faz. precisa Ah, não. então beleza. Essa aula não está sendo gravada, é por isso que eu vou colocar essa introdução, né? Então, nós vamos apresentar aqui a primeira aula de Matemática para Engenharia Oceânica 2, né? Que é uma disciplina do Programa de Engenharia Oceânica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu sou o professor Juan Vanderlei, tá? Muito bem. Nessa disciplina, nós vamos estudar métodos numéricos, né, para estudar essas três equações aí, né? Nós vamos estudar a estabilidade, vamos estudar a, a ordem de precisão, né, de métodos utilizados para resolver essas equações. Então, por que essas equações? Essas equações elas são equações modelo, né? Então, você tem uma equação modelo de convecção, de fusão e potencial. A equação de potencial, famosa equação de Laplace, ela rege os escoamentos potenciais, não viscosos e rotacionais, tá? E essas duas equações de cima, as duas primeiras, convecção e difusão, por que elas são importantes? Porque a equação de Navier-Stokes, ela é uma equação que tem, né, convecção e difusão, né? As equações de Navier-Stokes possuem termos de convecção e termos de difusão. Então, em vez de fazer o nosso estudo em cima da equação Navier-Stokes, que é uma equação não linear, né, segunda ordem, né, complicada pra caramba, nós vamos fazer o nosso estudo, né, de métodos utilizando essas duas equações, o modelo de convecção e o modelo de difusão. Então, nós vamos estudar os métodos que são estáveis, né, para resolver convecção, essa equação modelo aí, que é uma equação linear unidimensional. Vamos estudar métodos para resolver a equação da difusão, também linear, né, e unidimensional. E os métodos, um método que poderá ser aplicado para resolver a equação da Navier-Stokes, ele tem que ser apropriado para essas duas equações. Então, somente os métodos que são estáveis, né, para convecção e difusão, a gente aplica para resolver a Navier-Stokes. Tá? Já te antecipo, né? Os métodos implícitos, né, de primeira e segunda ordem, eles são incondicionalmente estáveis, eles vão funcionar bem para convecção e difusão, portanto, eles podem ser utilizados para resolver Navier-Stokes. Mas, dos métodos explícitos, né, pelo menos os mais conhecidos, somente dois métodos funcionam bem para convecção e difusão, tá? Que é o método de Runge-Kutta de terceira e quarta ordem. Tá? Somente Runge-Kutta de terceira e quarta ordem funcionam bem para convecção e difusão e, portanto, podem ser utilizados para resolver Navier-Stokes. Os outros métodos explícitos têm que funcionar bem para convecção, mas não funciona bem para difusão. O outro funciona bem para difusão, mas não funciona para convecção. Então, para resolver Navier-Stokes não dá. Ele tem que ser bom para essas duas equações, tá? Então, a equação, a classificação matemática, né, da equação da convecção, ela é uma equação hiperbólica, a difusão é parabólica e a potencial é elíptica. Como é que a gente faz essa classificação matemática? Bom, se você tem uma equação quase linear, dessa mostrada, do tipo mostrado na equação 3.1, né, quando é que a gente diz que essa equação é uma equação quase linear? Né? Quando os coeficientes, né, A, B, C, D, E, F, são apenas funções de x, y, φx e φy. Tá? Onde φx é a primeira derivada parcial de φ em relação a x, tá? E o φy é a primeira derivada parcial de φ em relação a y. Né? Então, para que a equação seja não linear, os coeficientes A, B, C, D, E, F só podem ser funções de x, y, φx e φy. Né? Que é o caso das equações modelo de convecção e difusão. E a gente faz a classificação matemática utilizando o discriminante delta, que é B2 menos 4AC. E
discriminante delta, ele depende apenas dos coeficientes das segundas derivadas, né? A, B, C. Como você pode ver aqui na equação 3.1. O coeficiente A o A é coeficiente da segunda derivada em relação a x, o B é o coeficiente da segunda derivada cruzada e o C é o coeficiente da segunda derivada em relação a y. Então vamos fazer a classificação matemática. Então, quando delta é menor do que zero, a equação é elíptica. Quando delta é igual a zero, parabólica. Quando delta é maior do que zero, é hiperbólica. Então vamos fazer a classificação matemática da equação da convecção. Veja que aqui não aparece segunda derivada, né? Então a gente tem que fazer aparecer a segunda derivada. Como é que a gente faz isso? Derivando, né? A gente deriva aqui, por exemplo, em relação ao tempo, você vai ficar com d-ROM 2u sobre d-ROM t2 mais alfa d-ROM 2u sobre d-ROM t d-ROM x igual a zero. Deriva em relação a x d-ROM 2u d-ROM x d-ROM y mais alfa d-ROM 2u sobre d-ROM x2, tá? Igual a zero. E aí, assumindo que você pode inverter a ordem da derivada, né? Então você pode pegar esse cara aqui e substituir aqui, ó, tá? Substituir aqui e você vai chegar a essa equação aqui que a gente chama de equação de conversão de segunda ordem, que nada mais é do que a equação da onda, né? A famosa equação da onda. Então temos aí, fizemos aparecer as segundas derivadas. Agora podemos aplicar o discriminante delta para calcular, para determinar qual é a classificação matemática dessa equação. Então, comparando aqui os coeficientes, vamos dizer que comparando essas duas equações, né? Então podemos dizer que o A é igual a 1, o B vai ser igual a zero, porque a gente não tem derivada cruzada, e o C vai ser igual a menos alfa 2. Tá? Substituindo aqui no discriminante delta, B2 menos 4AC, isso vai dar 4 alfa 2, portanto, sempre positivo. Então, a equação da convecção ela é uma equação hiperbólica. Tá? Muito bem. Então, vamos para a equação da difusão. A equação da difusão você não precisa, né, derivar, porque ela já tem segunda derivada. Então, a gente pode passar essa segunda derivada aqui para o lado esquerdo. Então, ficaremos com d-ROM u sobre d-ROM t menos ni d-ROM 2u sobre d-ROM x2 igual a zero. E aí podemos dizer que o A vai ser igual a zero, né? O B também vai ser igual a zero, porque a gente não tem derivada cruzada, e o C vai ser igual a menos ni. Substituindo aqui no discriminante, B2 menos 4AC, isso aqui vai dar zero. Tá? Então, portanto, a equação de difusão ela é parabólica. Né? A equação de Laplace, né, ela tem derivadas segundas, né, tanto em relação a x como em relação a y. Portanto, aqui o A vai ser igual a 1, o B vai ser igual a zero, a gente não tem derivada cruzada, e o C vai ser igual a 1. Jogando lá no discriminante delta, delta vai ser igual a menos 4, que é um número negativo. Portanto, no caso da equação de Laplace, né, delta é menor do que zero, e, portanto, a classificação matemática da equação de Laplace é que ela é uma equação elíptica. Tá? Então, equações elípticas, elas recebem um tratamento à parte. Tá? A gente utiliza métodos de relaxação. Veremos mais adiante nessa disciplina. Mas a equação hiperbólica parabólica, ela tem uma variável, que no caso aqui seria o tempo, né, tanto na equação da difusão como na equação da convecção, que você pode integrar. Né? Por quê? Porque até onde a gente sabe, o futuro não afeta o passado. Entendeu? Então você pode integrar no tempo, na direção tempo, porque você sabe que o que vai acontecer no futuro não vai afetar o passado. Isso já não é verdade para a equação elíptica. A equação elíptica não tem uma direção que você possa integrar, nem x nem y. Veja que a equação de Laplace não tem derivada temporal.
né? Então, e você não pode nem integrar em relação a x nem y, tá? Então você tem que resolver o sistema de forma completa, né? Em bloco. Tem que usar métodos de bloco, né? E isso aí nós vamos discutir mais adiante, que são os métodos de relaxação. Então, primeiro eu vou começar a falar dos métodos para resolver a equação da convecção e difusão. Algumas definições, tipo de condição de contorno. Quando vocês que serão pesquisadores, né? Vocês vão ter que fazer uma tese de mestrado, doutorado, vocês vão ter que pegar papers, né, artigos científicos, né, e o cara chega lá e, ó, a condição de Dirichlet foi utilizada, a condição de Dirichlet foi utilizada, a condição de Neumann, condição de contorno periódica. Aí você vai dizer assim, o que será isso, né? Então, vamos ver o que é. Condição de contorno de Dirichlet é quando você conhece o valor da função na fronteira do teu domínio, tá? Então, aqui no caso, o domínio unidimensional, né? Então, se você, digamos que teu domínio vai de 0 a 1, então, se você conhece o valor da temperatura em x igual a 0, e você conhece o valor da temperatura em x igual a 1, né, essas condições de contorno aqui a gente diz que elas são condições de contorno do tipo Dirichlet, condição de contorno de Dirichlet, tá? Somente isso, só uma definiçãozinha. Condição de contorno do tipo Neumann, condição de contorno do tipo Neumann. Quando você conhece a derivada, né, no contorno do domínio. Ou seja, no caso unidimensional, se você tem um domínio que vai de x igual a 0 até x igual a 1, se você conhece a derivada em x igual a 0 e você conhece a derivada em x igual a 1, a gente diz que essa condição de contorno é do tipo Neumann. Tá? E, finalmente, a condição de contorno periódica. Né? Condição de contorno periódica. Condição de contorno periódica. Né? Se o teu domínio é unidimensional, começa em x igual a 0 e vai até x igual a 1, se a condição de contorno em x igual a 1 é igual à condição de contorno em x igual a 0, a gente diz que a condição de contorno é periódica. Tá? Assim, assim de simples. Vamos seguir adiante. Bom, nós vamos começar a falar em métodos de diferenças finitas. Depois a gente vai falar sobre elementos finitos e volumes finitos. Tá? Mas vamos começar com diferenças finitas. Em diferenças finitas, a gente trabalha com as equações na forma diferencial. Tá? E a gente aproxima as derivadas, né, utilizando diferenças finitas, né, é uma aproximação das derivadas. E essas expressões, elas são deduzidas. Tá? Elas são deduzidas utilizando série de Taylor. Tá? A gente usa a série de Taylor para deduzir as aproximações em diferenças finitas. Então, quando você vai resolver algum problema em diferenças finitas, a primeira coisa que você faz discretizar teu domínio. Tá? Então, digamos que teu domínio vai de domínio unidimensional, vai de x igual a 0 até x igual a 1, você discretiza teu domínio contínuo em pontos. Tá? Você discretiza em pontos e você dá um índice para cada ponto. Aqui vai ser o índice 1, índice 2, índice 3, genericamente. Índice I menos 1, I mais 1, até n menos 1 e n. Tá? Então você pega o teu domínio, que é um domínio contínuo, e discretiza em pontos. E você dá um índice para cada ponto. Então aqui nós discretizamos o domínio contínuo em n pontos. Tá? E aí, podemos aplicar a série de Taylor. Tá? Se você conhece o valor da função e as derivadas no ponto i, você pode calcular o valor da função no ponto i mais 1 utilizando uma expansão em série de Taylor. Tá? Então, o xi mais ΔX, onde x subíndice i é a coordenada x do ponto i, né? Então, veja que nós estamos aqui calculando o valor da função em x i mais 1. Nada mais é do que xi mais ΔX, onde ΔX é o espaçamento entre os pontos. Então, o valor da função em u xi mais ΔX vai ser igual a u xi mais du dx no ponto xi, ΔX, mais meio de d2u dx2 no ponto xi, vezes ΔX ao quadrado, né? Mais 1 sobre 6
que na verdade é 1 sobre 3 fatorial, né, de d3u dx3 em x igual a xi, delta x ao quadrado e assim por diante. Tá? Também podemos calcular o valor da função no ponto i menos 1. Tá? Então, u de xi menos Δx vai ser igual a u de xi menos du dx em x igual a xi Δx, mais 1 sobre 2 fatorial, d2u dx2 no ponto xi, Δx ao quadrado, menos 1 sexto, d23u dx3 no ponto xi, Δx ao cubo, e assim por diante. Tá? Agora, para simplificar a nossa vida, tá? eu vou, eu vou representar a função, essa função aqui, usando notação inicial. Então, eu vou dizer que essa função u no ponto xi mais Δx, ela é dada por x ui mais 1. U subíndice i mais 1. E aqui, u de xi menos Δx, eu vou usar essa notação inicial, vai ser u subíndice i menos 1. Tá? E aqui também, aqui no lugar de u, x de i, eu vou utilizar a notação inicial. Então, nós vamos ter u subíndice i, tá? Aqui também, u subíndice i, e assim por diante. Tá? Então, utilizando essa notação inicial para simplificar a nossa vida, né? Então, a nossa expansão de série de Taylor fica desse jeito aqui, ó. Ui mais 1 vai ser igual a ui, mais du dx no ponto i, delta x, mais 1 sobre 2 fatorial, d2u dx2, no ponto i, delta x ao quadrado, mais 1 sobre 3 fatorial, d3u dx3, no ponto i, delta x ao cubo. Da mesma forma, u no ponto i menos 1, o valor da função u no ponto i menos 1 vai ser igual a ui menos du dx no ponto i, delta x, mais 1 sobre 2 fatorial, d2u dx2, no ponto i, delta x ao quadrado, menos 1 sobre 3 fatorial, d-ROM 3u, d-ROM x3, no ponto i, delta x ao cubo, e assim sucessivamente. Ou seja, como eu falei para vocês, o valor da função u no ponto xi eu vou representar como u subíndice i. O valor da função u no ponto x mais 1 vou representar por u subíndice i mais 1. E o valor da função no ponto x menos 1 eu vou representar como u subíndice i menos 1. Tá? Isso aí é só para facilitar a nossa vida aí na manipulação algébrica. Agora, vamos pegar essas duas expansões e vamos subtrair a segunda da primeira. Tá? Então, fazer a subtração aqui, ó. Vamos subtrair. Então, o u de i vai cortar. A segunda derivada no ponto i delta x vai somar, né, porque aqui é positivo, aqui é negativo, né, essa menos essa vai ficar a soma. Né. Essa aqui vai cortar. Né. Então, o que vai sobrar aqui? Eu vou fazer a diferença, né, entre essas duas expansões e vou dividir todo mundo por 2 Δx. Aí ficaremos com u i mais 1 menos u i menos 1 dividido por 2 Δx igual a du dx no ponto i mais 1 sobre 3 fatorial, d3u dx3, no ponto i, delta x ao quadrado. Tá? E assim sucessivamente. Tá? Agora, veja que o que nós obtivemos aqui? Nós obtivemos uma aproximação para a primeira derivada. Está aqui a primeira derivada, que é a aproximação. Se você aproximar a primeira derivada utilizando essa expressão, o erro que você vai estar cometendo é tudo isso aqui. Tudo isso aqui vai ser o erro, é uma sala infinita. Tá? Né? Então, a gente representa isso da seguinte forma. Então, aproximando a primeira derivada no ponto i, utilizando essa expressão aqui, que é ui mais 1 menos ui menos 1, dividido por del Δx, o erro que você vai estar cometendo, ele será de segunda ordem. A gente diz que essa é uma aproximação de segunda ordem para a primeira derivada. É uma aproximação centrada de segunda ordem para a primeira derivada. Centrada por quê? Porque para calcular a derivada no ponto i, você está usando o ponto i mais 1 e o ponto i menos 1. Tá? A gente diz que isso é uma aproximação centrada de segunda ordem. Por quê? Porque o termo dominante do erro
é de segunda ordem, é de ordem Δx ao quadrado. Aqui adiante, você vai ter Δx à quarta, Δx à sexta, tá? É, mas o termo dominante do erro vai ser Δx ao quadrado. Portanto, a gente diz que essa é uma aproximação de segunda ordem para a primeira derivada. Agora, somando as duas expansões, veja que a primeira derivada vai cancelar, a segunda derivada vai ficar, a terceira derivada vai cancelar, a quarta derivada vai ficar e assim sucessivamente. Então, somando, do lado direito você vai ficar com 2i, né? Do lado direito você vai ficar com 2i. E aí jogando para a esquerda, né? E aí você vai ficar o seguinte, vai ficar com ui mais 1 menos 2ui mais ui menos 1 do lado esquerdo. Dividindo todo mundo por Δx ao quadrado, o que vai sobrar? Então, ui mais 1 menos 2ui mais ui menos 1 dividido por Δx ao quadrado vai ser igual a dρm u, dρm 2u, dρm x2 no ponto i, mais 1 sobre 12, dρm 4u sobre dρm x4 no ponto i, Δx ao quadrado, e assim sucessivamente, tá? Ou seja, se você aproximar a segunda derivada utilizando essa expressão aqui, o erro que você vai estar cometendo é tudo isso aqui, ó. Isso aqui, tudo aqui vai ser o erro, uma série infinita, tá? Mas o termo dominante vai ser de ordem Δx ao quadrado, tá? Então, por isso nós utilizamos essa anotação aqui, tá? Ou seja, se você utilizar essa expressão para aproximar a segunda derivada, né, o erro é de segunda ordem. Ou seja, essa expressão aqui é uma aproximação de segunda ordem para a segunda derivada. Então, a gente usa essa anotação. O Δx ao quadrado, esse O significa ordem. Ordem Δx ao quadrado. Então, essa é uma aproximação de segunda ordem, centrada também, né, para a segunda derivada. Podemos obter uma segunda aproximação para a primeira derivada utilizando apenas a primeira expansão. Utilizando apenas a primeira expansão. Basta você jogar o i para o lado esquerdo e dividir tudo por Δx. Então ficaremos com ui mais 1 menos ui dividido por Δx igual a du dx no ponto i mais meio de d2u dx2 no ponto i Δx. E assim sucessivamente. Ou seja, temos aqui uma aproximação para a primeira derivada. Tá? E o erro vai ser tudo isso que vem aqui. Ó. Tá? Erro. Também é uma série infinita. Então, se você utilizar essa expressão para aproximar a primeira derivada no ponto i, o erro que você vai estar cometendo vai ser tudo isso aqui. Tá? Mas como o termo dominante vai ser de ordem Δx, a gente diz que isso aqui uma aproximação de primeira ordem para a primeira derivada. Tá? Primeira ordem para a primeira derivada. E é uma aproximação que a gente chama de progressiva, né? Ou em inglês que a gente chama de forward, aproximação forward. Né? Por quê? Porque para calcular a derivada no ponto i, você utiliza o ponto i mais 1 e o ponto i. Né? E, obviamente, a ordem vai ser de primeira ordem. Né? É uma aproximação forward de primeira ordem. Tá? Pegando a segunda expansão, essa aqui é a segunda expansão, jogando o i para o lado esquerdo, dividindo tudo por menos Δx, você vai ficar com ui menos 1 dividido por Δx, que vai ser igual a du dx no ponto i, menos meio de d2u dx2 no ponto i, Δx, e assim sucessivamente. Tá? Então, se você aproximar a primeira derivada no ponto i utilizando essa expressão, o erro que você vai cometer é tudo isso aqui. Tudo isso aqui vai ser... Como o termo dominante aqui é de ordem Δx, a gente diz que essa expressão é uma aproximação de primeira ordem para a primeira derivada. E também é uma aproximação regressiva, né, ou backward. Por quê? Porque para calcular a derivada no ponto i, você utiliza o ponto i e o ponto i menos 1. Então essa é uma aproximação backward
primeira ordem para a primeira derivada. Tá? Então você vê que essas aproximações elas são deduzidas, né? Elas não aparecem do nada. Você tem que deduzir utilizando série de Taylor. Então temos aí quatro aproximações, tá? Quatro aproximações. A aproximação centrada para a primeira derivada, né? Que é essa primeira aqui, aproximação centrada para a primeira derivada. E nós vamos representar essa aproximação utilizando o operador ΔX. Tá? A utilização desse operador ΔX vai facilitar a nossa vida quando nós fizermos manipulações algébricas. Então, quando você aplica o operador ΔX à função i, o que você obtém é essa aproximação centrada para a primeira derivada. É uma aproximação de segunda ordem para a primeira derivada. Tá? Ou seja, o ΔX ui vai ser igual a ui mais 1 menos ui menos 1 dividido por 2 ΔX. Aqui nós temos a expressão para a segunda derivada, né? Segunda derivada, aproximação centrada para a segunda derivada, né? Uma aproximação de segunda ordem, tá? Então, para não estar carregando essa expressão aqui na nossa manipulação algébrica, né? Nós vamos definir aqui o operador delta xx, tá? Operador delta xx, que quando aplicado na função discreta ui, nós obtemos a aproximação centrada de segunda ordem para a segunda derivada. Tá? Da mesma forma, essa aproximação aqui, que a gente chamou de aproximação forward de primeira ordem, né, para não estar carregando isso aqui nas nossas deduções, nós vamos definir o operador delta maiúsculo x. Ou seja, quando você aplica esse operador à função discreta ui, o que você obtém é a nossa aproximação forward de primeira ordem para a primeira derivada. E essa aproximação aqui, que é a nossa aproximação backward para a primeira derivada, né, aproximação de primeira ordem, para não estar carregando novamente essa expressão em todas as nossas deduções, nós vamos representar essa aproximação por um nabla x, ou seja, nabla x aplicado à função discreta ui, você obtém aqui a aproximação backward de primeira ordem para a primeira derivada. Tá? Então temos esses operadores pontuais aqui. Temos a definição desses operadores pontuais. Mas, infelizmente, né, quando você quer obter aproximações, por exemplo, de ordem superior, aproximação de quarta ordem, né, não é tão simples. Tá? Não é tão simples. Você pegar as expansões e somar, subtrair, né, é complicado. Então, existe uma forma sistemática, né, para você deduzir essas aproximações, que é utilizando a tabela de Taylor. Né? Então, vamos fazer um teste, utilizar a tabela de Taylor, para calcular uma primeira derivada no ponto i, utilizando o ponto i menos 1, ponto i e o ponto i mais 1. Né? E queremos saber qual é a ordem da aproximação. Então, para a gente determinar a aproximação, a gente precisa calcular esses coeficientes aqui. Ó. Coeficiente a menos 1, que é o coeficiente da função discreta ui menos 1. Coeficiente a zero, que é o coeficiente da função discreta ui. E o coeficiente a 1, que é o coeficiente da função discreta ui mais 1. Tem ui mais 1. Tá? Então, como é que a gente faz a tabela de Taylor? Muito simples. A gente coloca aqui os termos da nossa aproximação. Está aqui a primeira derivada, a menos 1, ui menos 1, está aqui, ó, a1, a menos 1, ui menos 1, na primeira coluna, né? A0, ui, A0, ui, e o A1, ui mais 1, A1, ui mais 1, tá? E aqui, como eu falei para vocês, a primeira derivada. São os termos aqui da nossa aproximação, tá? Na primeira linha, a gente coloca a função e suas derivadas no ponto i, que aparecem lá na expansão de série de Taylor. Então, o i, derrom u, derrom x no ponto i, derrom 2u, derrom x2 no ponto i, derrom 3u, derrom x3 no ponto i, e derrom 4u, derrom x4 no ponto i. E nas linhas seguintes, você coloca os coeficientes
das expansões em série de Taylor de cada parcela da nossa aproximação. Tá? Então, se você quer expandir du dx no ponto I em expansão em série de Taylor em relação ao ponto I, vai ser a própria derivada, né? Vai ser a própria derivada, ou seja, os coeficientes da função da segunda, terceira, quarta derivada vai ser zero, só vai aparecer aqui a du dx no ponto I, vezes 1 vai dar du dx no ponto I, tá? Da mesma forma que o A0, o I, expandido em série de Taylor em relação ao ponto I, vai dar o próprio o I, né? A0, aqui o coeficiente, o I, e os coeficientes das outras derivadas vai ser tudo zero, tá? Então, a expansão de A-1, o I-1, tá? Então, isso aqui vai ser, a expansão vai ser A-1 vezes o I menos ΔX A-1 du dx no ponto I mais ΔX ao quadrado A-1 sobre 2 vezes a segunda derivada menos ΔX ao cubo A1 sobre 6 vezes a terceira derivada mais ΔX4 A-1 sobre 24 vezes a quarta derivada. Simplesmente, isso aqui são os coeficientes da expansão em série de Taylor do A-1, o I-1. Tá? Da mesma forma, vamos colocar aqui na última linha os coeficientes da expansão em série de Taylor de A1, o I mais 1. Então, o coeficiente da função vai ser A1, o coeficiente da primeira derivada vai ser ΔX A1, o coeficiente da segunda derivada vai ser ΔX ao quadrado A1 sobre 2, o coeficiente da terceira derivada vai ser ΔX ao cubo A1 sobre 6, e o coeficiente da quarta derivada vai ser ΔX à quarta A1 sobre 24, tá? Beleza? Então veja que, se você somar esses termos aqui, você tem o lado esquerdo da sua expansão, da sua aproximação, a aproximação que você quer determinar. Então, somando esses caras aqui, você vai obter o lado esquerdo. Agora, somando todos esses caras aqui e multiplicando pelo valor da função, você vai obter o lado direito. Tá? Somando todos esses caras aqui, ó, e multiplicando pela primeira derivada, né? Somando todos esses caras aqui, multiplicando pela segunda derivada e assim por diante, você vai obter o erro da tua aproximação. Tá? Na verdade, você vai obter o erro. Tá? E aí, a ideia é o seguinte: o erro está do lado direito. E a ideia é que a sua aproximação seja de maior ordem possível. Tá? A gente quer a aproximação de maior ordem possível. Então, para que a nossa aproximação seja tenha a máxima ordem, o que a gente tem que fazer? Zerar a soma dos elementos das três primeiras colunas. Tá? E isso vai te dar três equações e três incógnitas para você determinar. Três equações para você determinar as incógnitas A-1, A0 e A1. Tá? Então, você zerando a soma desses coeficientes aqui, das três primeiras colunas, o que vai sobrar é a partir da terceira derivada. Tá? O erro vai ser a partir da terceira derivada, a quarta derivada e assim sucessivamente. Tá certo? Então, somando então o, os termos aí das três primeiras colunas, você vai chegar num sisteminha, né? Um sisteminha 3x3, três equações, três incógnitas, resolvendo, né? Resolvendo, você vai chegar à conclusão que A0 vai ser igual a zero. A-1 vai ser igual a 1 sobre 2 ΔX, e o A1 vai ser igual a menos 1 sobre 2 ΔX. Tá? Então, é sisteminha simples, né? Sem dificuldade para resolver isso aí. E aí você pode, uma vez que você obteve aí os coeficientes, agora você pode calcular a sua aproximação e o erro, né? E calcular o erro também. Então, o erro, como é que vai ser dado o erro? O erro nada mais é do que a soma desses caras aqui, vezes a terceira derivada, a soma desses caras aqui, vezes a quarta derivada, e assim sucessivamente. Isso aí vai ser o erro. Tá? Então, fazendo isso e substituindo os coeficientes A0, A-1 e A1, você vai obter aqui o erro, né? Pelo menos o termo dominante do erro, e a aproximação, né? É só substituir o A0, o A-1 e o A1 aqui na nossa aproximação.
Tá? Fazendo isso, du dx no ponto I vai ser igual a ui mais 1 menos 1 menos 1 sobre o delta x. Tá? É uma aproximação de segunda ordem. Ou seja, nós obtivemos aí o que a gente já tinha obtido antes, né? Que é a aproximação centrada de segunda ordem para a primeira derivada. Mas eu fiz isso só para mostrar para vocês que a tabela de Taylor funciona, né? Então a ideia é você utilizar a tabela de Taylor quando você quiser deduzir uma aproximação de, sei lá, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, né? Que você tem que usar mais expansões em série de Taylor. Fica difícil a manipulação algébrica, né? Para você chegar à aproximação, você usa a tabela de Taylor que você consegue resolver o problema assim relativamente fácil. Então, de um modo geral, né, a aproximação para a primeira derivada no ponto I, você vai ter somatório de k variando de menos p até q, de AK, o I mais 1, o I mais K, e isso aqui vai dar uma aproximação de ordem ΔX, P mais Q. Tá? Então, se você quer uma aproximação, por exemplo, uma aproximação de quarta ordem para a primeira derivada, o P mais Q tem que ser igual a 4, né? Então, se você quer uma aproximação centrada, então P e Q tem que ser iguais, né? Ou seja, P igual a Q igual a 2. Tá? Você vai obter uma aproximação centrada de quarta ordem para a primeira derivada. Ou seja, você vai ter alguma coisa desse tipo aqui. du dx no ponto I mais, vamos lá, A menos 2, o I menos 2, mais A menos 1, o I menos 1, mais A0, o I mais A1, o I mais 1, mais A2, o I mais 2. Tá? E a ordem disso aqui vai ser ΔX a quarta. Tá? Então veja agora que você tem 5 coeficientes a determinar. Né? Para você obter uma aproximação de quarta ordem, você vai ter que determinar 5 coeficientes. Né? O A-1, o A-2, né? O A-1, o A0, o A1 e o A2. Tá? Então, se você fosse tentar fazer as expansões e combinar as expansões em série de Taylor, você ia ter que fazer 5 expansões, combiná-las linearmente para obter a sua aproximação. Isso é trabalho de doido, né? Então é muito mais fácil você utilizar aí a tabela de Taylor para determinar os coeficientes. Vamos fazer um exercício, tá? O primeiro exercício da lista, tá? Construa uma tabela de Taylor e determine o valor dos coeficientes k igual a menos 2, menos 1 e 0, tal que a seguinte aproximação para a primeira derivada possui um erro de ordem mais alta possível. Um esquema de diferenças finitas dessa forma é chamado de aproximação one-sided ou biased. Observando os termos do erro, né, que você vai obter, que conclusão importante você pode tirar de uma comparação de esquema one-sided com o esquema centrado, com aqueles, por exemplo, aquele esquema centrado de segunda ordem que nós obtivemos anteriormente. Tá? Então, eu vou adiantando aqui a solução. Vamos utilizar a tabela de Taylor. Né? Vamos utilizar a tabela de Taylor. É a coisa mais sábia a fazer. Então, como é que a gente vai montar a tabela de Taylor? Né? Então, na primeira coluna, a gente vai colocar os termos da nossa aproximação. Então, está aqui a primeira derivada no ponto I. Tá? Aqui a primeira derivada no ponto I. Está aqui o A menos 2, o I menos 2, eu vou colocar aqui. Aqui o A menos 1, o I menos 1. Vou colocar aqui. Tá? E o A0, o I aqui. E na primeira linha, eu vou colocar o valor da função e de suas derivadas que aparecem lá na expansão de série de Taylor. E nas linhas seguintes, os coeficientes das expansões de cada um desses termos aqui. Então, expandindo du dx no ponto I em relação ao ponto I, a própria derivada no ponto I. Tá? Então, aqui igual a 1 e o resto do zero. Tá?
expandindo A0 o i em relação ao ponto i, é o próprio A0 vezes o i. Tá? Então, o A0 é o coeficiente do valor da função do ponto i, e não aparece mais nada, né? Porque a expansão de A0i em relação ao ponto i é o próprio valor da função do ponto i. Então, o restante aqui vai ser tudo zero, os coeficientes da expansão de série de Taylor. Tá? Então, expandindo A menos 2, UI menos 2, isso aqui vai dar. Vamos fazer uma expansãozinha aqui, ó, de A menos 2, UI menos 2. Expandido isso aí, série de Taylor, vai dar o quê? Vai dar A menos 2, UI em relação ao ponto I, né? É, menos 2 ΔX, menos 2 ΔX vezes a primeira derivada, dρ1 sobre dρx no ponto I. Depois mais 2 ΔX ao quadrado sobre 2 fatorial vezes a segunda derivada, dρ1 sobre dρx2, dρ2 sobre dρx2 no ponto I, menos 2 ΔX ao cubo sobre 3 fatorial vezes a terceira derivada, dρ3u sobre dρx3 no ponto I, e assim sucessivamente. Tá legal? Então, o coeficiente da função UI, está aqui o coeficiente da função UI. Eu vou colocar aqui. O coeficiente da primeira derivada vai ser tudo isso aqui, ó. Menos 2 ΔX. Eu esqueci de multiplicar todo mundo por menos A2, né? Esqueci, tá? Vou ter que multiplicar todo mundo por menos A2. Menos A menos 2. Aqui tem que multiplicar por A menos 2. Aqui tem que multiplicar por A menos 2. Esqueci de fazer isso. Então, o coeficiente da função vai ser A menos 2. Né? A menos 2 está aqui, tá? O coeficiente da primeira derivada vai ser menos A menos 2, 2 ΔX, menos A menos 2, 2 ΔX, está aqui. O coeficiente da segunda derivada, vamos lá, mais A menos 2, 2 ΔX ao quadrado sobre 2 fatorial, está aqui. A menos 2, 2 ΔX ao quadrado sobre 2 fatorial. O coeficiente da terceira derivada vai ser tudo isso aqui, ó, menos A menos 2, 2 ΔX ao cubo sobre 3 fatorial. Menos A menos 2, 2 ΔX ao cubo sobre 3 fatorial. Tá? E assim sucessivamente. E aqui nós colocamos a expansão de A menos 1 por I menos 1. Tá? O coeficiente da função vai ser A menos 1. O coeficiente da primeira derivada vai ser menos A menos 1 ΔX. O coeficiente da segunda derivada vai ser menos A menos 1 ΔX ao quadrado sobre 2 fatorial. E o coeficiente da terceira derivada vai ser A menos 1 ΔX ao cubo sobre 3 fatorial, e assim sucessivamente. Tá? Então agora, nós temos novamente três coeficientes a determinar, que são os coeficientes A menos 2, A menos 1 e A0, né? Então nós podemos zerar a soma das colunas, das três primeiras colunas. Vamos zerar a soma dos coeficientes aqui, ó, das três primeiras colunas. Essa e essa aqui. Tá? E aí você vai obter um sisteminha 3x3. Tá? Você vai obter um sistema 3x3, três equações, três incógnitas. Resolvendo isso, eu tenho certeza que todos sabem fazer isso, né? A0 vai ser igual a menos 3 sobre 2 ΔX, A menos 1 vai ser 4 sobre 2 ΔX, e o A menos 2 vai ser menos 1 sobre 2 ΔX. Tá? Então, substituindo os coeficientes na nossa expansão, aqui o A menos 2, aqui o A menos 1 e aqui o A0, está aqui a nossa aproximação para a primeira derivada. A gente diz que essa é uma aproximação forward, aliás, backward, né? É uma aproximação backward para a primeira derivada. Backward por quê? Porque para calcular a derivada no ponto I, você usa o ponto I menos 1 e ponto I menos 2. Tá? É... Qual é a ordem dessa aproximação? Vamos calcular o erro. Como nós zeramos
a soma dos termos das três primeiras colunas. Então, o que vai sobrar para o erro é tudo que vem para cá, tudo por aqui, ó, tudo para cá é erro. Então, o erro vai ser a soma desses caras aqui, vezes a terceira derivada, mais a soma desses caras aqui, vezes a quarta derivada e assim sucessivamente. Ou seja, você vai obter alguma coisa desse tipo aqui, ó. O erro vai ser igual a menos a menos 2 delta x ao cubo sobre 3 fatorial, menos a menos 1 delta x ao cubo sobre 3 fatorial, que é a soma desses caras aqui. Tá? Mais a menos 2 delta x a quarta sobre 4 fatorial, mais a menos 1 delta x a quarta sobre 4 fatorial, vezes a quarta derivada, ou seja, a soma desses caras aqui, vezes a quarta derivada. Então isso aqui vai ser meu erro. Tá? Substituindo os coeficientes a0, a menos 1 e a menos 2, chegamos a essa expressão aqui. Ó, tá? Ou seja, o erro vai ser dado por menos delta x ao quadrado sobre 3, derrom 3u, derrom x3 no ponto i, menos delta x ao cubo sobre 4 fatorial, derrom 4u, derrom 4, derrom x4 no ponto i, e assim sucessivamente. Tá? Ou seja, essa é uma aproximação de segunda ordem, porque o termo dominante do erro vai ser da ordem Δx ao quadrado. Tá legal? Porque Δx é pequenininho. Digamos que Δx seja 10 a menos 2. Então, Δx ao quadrado vai ser muito maior do que Δx ao cubo. Tá? Vai ser maior do que Δx ao cubo. Então, portanto, o termo dominante do erro vai ser de ordem Δx ao quadrado. Por isso que a gente diz que essa é uma aproximação backward de segunda ordem. Tá? Uma aproximação backward de segunda ordem para a primeira derivada. Tá? Bom, agora vamos para o último item aqui da questão. É o seguinte: a aproximação backward, nós obtivemos essa aproximação aqui. Ó. Ou seja, o erro vai ser menos Δx ao quadrado sobre 3, derrom 3u, derrom x3 no ponto i, menos Δx ao cubo sobre 4, derrom 4u, derrom x4 no ponto i, e assim sucessivamente. Né? O termo dominante vai ser de ordem Δx ao quadrado. No esquema centrado, aquele que nós deduzimos inicialmente, o erro, né, vai ser dado por menos 1 sexto de Δx ao quadrado, derrom 3, derrom 3u sobre derrom x3 no ponto i, menos 1 sobre 5 fatorial, Δx a quarta, derrom 5u, derrom x5 no ponto i, tá? E assim sucessivamente. Como termo dominante é de segunda ordem, então essa aproximação, aquela aproximação centrada também era de segunda ordem. Ou seja, a ordem é a mesma, só que uma é backward e outra é centrada. Então qual é a diferença no erro? Qual é a diferença no erro? A diferença é que na aproximação backward, né, você tem derivadas ímpares e pares. Tá? Então veja que você tem aqui a terceira derivada, aqui você tem a quarta derivada, vai aparecer a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e assim por diante. E na aproximação centrada, você só tem derivadas ímpares. Tá? Você só tem derivadas ímpares. Aqui, ó, você tem a terceira derivada, quinta derivada, depois vai aparecer a sétima derivada, a nona derivada e assim por diante. Ou seja, as aproximações one-sided possuem derivadas pares no erro. Tá? E as aproximações centradas não possuem derivadas pares. Tá? E derivada par, ela tem um efeito estabilizador. Tá? Ela tem um efeito estabilizador. Derivada par, ela estabiliza o esquema numérico. Então, provavelmente, se você usar um esquema centrado, você vai ter problema. Né? Você só tem derivadas ímpares. Tá certo? Derivadas ímpares, elas causam um erro de fase, né? Não causam erro de amplitude. Derivadas pares, veremos isso mais adiante, derivadas pares causam erro de amplitude, derivadas ímpares causam erro de fase. Tá? Então, veja que o erro que você vai estar cometendo na quarta derivada aqui é de terceira ordem. Tá? Então, não é um erro muito grande. Mas existe um efeito estabilizador, tá, das derivadas pares. Então, por isso, uma aproximação one-sided, ou forward, ou backward, né, elas têm um efeito estabilizador. Tá? O teu esquema será provavelmente estável. Tá? Se você usar um esquema centrado, que não é um esquema que respeita a física do problema, né, nós veremos isso aí nas próximas aulas, e isso se traduz
matematicamente, né, no fato de não ter derivadas pares, né? Então, provavelmente, teu esquema centrado ele vai ser instável, tá? Instável porque o erro não possui derivadas pares, tá bom? Com isso, nós terminamos a aula de hoje. Eu gostaria de falar um pouquinho mais agora sobre o projeto. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre o projeto aqui. Eu não cheguei a falar é, como obter os gráficos, tá? Então vamos aqui, ó. A ideia aqui é mostrar para vocês como calcular a frequência, né, da série temporal do deslocamento e como calcular a amplitude. Então eu vou pegar aqui o arquivo série e vou jogar aqui no Tecplot. Então você vai ter aqui a série temporal do deslocamento, tá? Veja que você ainda tem um transiente aqui, né? Você ainda tem um aumento aqui de amplitude. Então, tudo que tiver antes de 100 eu vou jogar fora, tá? Porque eu quero calcular a frequência só da parte estabilizada. Então, o que eu faço? Eu venho aqui no plot, value blanking, include value blanking, div value blanking, e aqui eu vou colocar 100, tá? E aí eu cortei, ou seja, aquela parte transiente eu cortei. Só vou utilizar a parte estabilizada aí para calcular a frequência. Você dá um fit aqui, view fit, aqui é a série temporal estabilizada, tá? Para você determinar a amplitude, o que você pode fazer, né, como a gente ajustou a figura, você pode vir aqui no plot, axis e y1, né, eixo y. Então aqui você tem o mínimo y, né, o y mínimo e o y máximo. O y mínimo vai ser menos 0,08761, tá? E o y máximo vai ser igual a 0,08887, ou seja, não são iguais em módulos. Isso significa que a série temporal do deslocamento não está oscilando em relação à origem, tá? Então a ideia é você fazer a média do máximo e do mínimo em módulo, né? Ou seja, o módulo do mínimo mais o módulo do máximo e divide por 2 para você determinar a amplitude, tá? Bom, para você agora determinar a frequência desse sinal, você vem aqui no plot também, né? Aliás, plot não, deixa eu ver, data, no data, tá? Fourier transform. Vamos calcular a transformada de Fourier. O tempo vai ser a variável independente, né? E a variável dependente que a gente quer calcular a transformada de Fourier é o y, tá? E é bom que você clique esse botãozinho aqui para você realmente extrair no cálculo da transformada de Fourier o transiente, aquele transiente que a gente jogou fora, né? Embora ele não esteja aparecendo na figura, mas se você não clicar aqui, tá? Se você não clicar aqui, ele vai utilizar também o transiente para calcular a transformada de Fourier, tá? Então você tem que clicar aqui para ele também eliminar o transiente inicial da transformada. Então você vem aqui, transforma, ele gerou lá a figurinha. Vou pegar essa figurinha, vou arrastar ela aqui para baixo. E essa aqui, eu vou clicar duas vezes aqui na margem, vai aparecer essa janelinha. Aí eu vou tirar a borda dele, desabilitar a borda. E a altura dele eu vou colocar 4, porque eu quero colocar as duas figuras juntas, tá? Então, close. Tá? Ele diminui aqui a altura da figura. E na transformada de Fourier, vou clicar duas vezes aqui na borda, vou tirar a borda e o width eu vou colocar 9, né? A altura vai ser 4 mesmo, né? De modo que eu consiga juntar essas duas figuras, né? Para na hora que eu gerar a figura, gerar as duas juntas, tá? Então, você vem aqui,
Junta as duas, ficou bonitinho. Beleza? Acho que a gente tem que dar uma deslocada dessa aqui para a esquerda aqui. Beleza, ficou perfeito. Então veja que você não consegue enxergar nada na transformada aqui a transformada de Fourier. Por quê? Porque a Blackplot ela põe uma escala aí doidona, né? Completamente doida. Então você clica aqui duas vezes aqui no eixo. Não, não foi. Clica duas vezes aqui no número, melhor, né? Talvez. Tá. Aí você vem aqui no range, né? E vamos alterar esse range aqui, né? Veja que o máximo aqui no eixo X é 2.493. Por isso que tu não está enxergando nada. Vamos dar isso aqui para 0,4. Aí você consegue enxergar aqui o domínio da frequência, né? O pico que aparece aí da frequência. Sabe que a vibração ela é bem harmônica, né? Provavelmente você só tem uma frequência, né? E por isso que só aparece um pico aqui, tá? Muito bem. Para agora determinar a frequência, observe que aqui no eixo X aparece a frequência e aqui no eixo Y aparece a amplitude, né? Então vamos fazer o seguinte. Só que a escala aqui também está doida, né? Por quê? Porque na hora que o Tecplot calculou a transformada de Fourier, ele não normalizou a transformada de Fourier. Então você tem que vir aqui no alterar, especificar a equação. Você vem aqui no Dataset Information, você vai ver que o eixo Y aqui da transformada de Fourier, que é esse aqui, ele usa a variável 8, tá? V8, variável 8. Então você tem que ver aqui no e mudar esse valor aí. Então V8 vai ser igual a V8 vezes 2 dividido pelo número de pontos, tá? Eu acredito que você deve ter uns 100 mil pontos aqui, né? Porque eu tive que reinicializar as iterações, né? Então eu fiz 200 mil iterações, eu contei mais ou menos na metade, eu devo ter 100 mil pontos aí na série temporal. Então eu vou botar 100 mil, tá? E aí vou alterar o valor da variável 8. Aí você vai ver que o pico aqui desapareceu. Então nós temos que alterar aqui o eixo Y, né? Colocar aqui numa escala coerente, no range aqui, ó. De 0 até, sei lá quanto, 0,0, sei lá, 0,8, tá? Foi de menos, né? Aqui, um pouquinho mais do que isso. Vamos botar aqui, botar 0,1 aqui, tá? 0,1, tá? Então veja agora que a amplitude do sinal é compatível aqui com a amplitude aqui da transformada de Fourier, tá? Então o pico aqui vai te dar exatamente a amplitude do sinal, ou próximo disso, né? Porque, na verdade, eu não sei exatamente o número de pontos que tem essa, mas eu acredito que seja 100 mil. Aí você vem aqui, aperta esse botãozinho verde, aperta o botãozinho verde, centra aqui exatamente no pico para você obter a frequência, tá? Aí você clica aqui, vai aparecer aqui do lado esquerdo, ou do lado direito, melhor dizendo. Deixa eu diminuir isso aqui, peraí. Porque aqui em cima está aparecendo a minha imagem. Então vai aparecer aqui, ó, no eixo X a frequência, tá vendo? Na verdade, aqui já é o número de Strouhal, tá? Já é a frequência adimensionalizada pelo diâmetro do cilindro pela velocidade de escoamento, tá? Então deu aproximadamente 0,207, tá? E no eixo Y apareceu aqui, ó, apareceu aqui 0,084, 0,084, que é a amplitude da série temporal de deslocamento, tá? É assim que você determina a frequência, tá? E aí você vai lá naquela fórmula lá da proposta de projeto, multiplica esse número de Strouhal pela velocidade reduzida, pela raiz quadrada de 1 mais CA
dividido por m asterisco, ou seja, coeficiente de massa adicional dividido pela razão de massa, você vai obter a frequência adimensionalizada pela frequência natural na água, né? Que eu quero que, que é o que nós temos interesse, certo? Então, dessa forma, nós podemos obter a frequência. Agora, como calcular a potência média, né? Então, nós vamos colocar aqui, ó, nessa figurinha aqui de cima, vamos trocar a série temporal, né? Em vez de aparecer a série temporal do deslocamento do corpo, vamos mudar para a série temporal da potência. Você vem aqui no Map Style, desabilita o Y e habilita o P, tá? A escala é diferente, né? Nós temos que ajustar essa figura View Fit to Full Size. Está aqui, ó, a série temporal da potência, tá? Para calcular o valor médio disso aí, bom, a gente já não tem mais interesse aqui na transformada de Fourier. Vou trabalhar somente na série temporal da potência. Para você determinar o valor médio, tá? Você vem aqui no Analyze, Perform Integration. Aqui você muda para Average. E qual é a variável que você quer calcular a média? É o tempo? Não, não é. Você quer calcular a média da potência. Então você tem que aqui selecionar a potência, né? Novamente, Exclude Blanket Region, né, para excluir o transiente, né? E é só integrar. Cálculo integral, ele vai te dar os valores aqui nessa janelinha, né? E você pode gerar um texto para colocar na figura. Basta você apertar esse botãozinho aqui, ó, Make Text. Ele gerou lá os valores que você calculou, tá? É, tem coisa aqui desnecessária. Vamos apagar essas duas linhas aqui, duas últimas linhas. Vamos apagar aqui Results, tirar esse negócio daqui. E aqui vamos dizer que isso aqui é apenas. Isso aqui é a potência, né? Potência P média. Potência média. Potência média. Potência média. Opa. Essa média igual. Tá? Certo? Podemos aumentar o tamanho, né? Tá? Então tá aqui. Calculamos o valor médio. Tá? E aí você vai lá e preenche lá a tabelinha. Né? A tabelinha lá da proposta de projeto. Tá certo? Para gerar uma figurinha da série temporal da potência, você exporta aqui, ó. Exportar, né? Exportar. Pode ser em PNG, né? Vamos exportar aqui. Current frame, tá ok. Vamos colocar aqui velocidade reduzida a 2,5, né? É 2,5? É, 2,5, tá. Vamos chamar aqui de potência. 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 Ele vai gerar lá a figurinha. Nós não geramos a figurinha da série temporal do deslocamento. Vamos fazer isso. Só vamos dar uma olhada aqui para ver se ele gerou a figura. Tá aqui a potência. Gerou a figurinha da potência, tá? Para gerar a figura da série temporal do deslocamento com a transformada de Fourier, vamos voltar lá para o deslocamento aqui, ó. View Fit. Então, vamos apagar isso aqui, né? Vamos apagar isso aqui, que agora é deslocamento. Para gerar a figura, você vem aqui no File, Export, pode ser PNG. Aqui no lugar de Current Frame, você tem que botar All Frames, tá? Para ele exportar a série temporal e a transformada de Fourier, tá? Então dá OK aqui. Vamos chamar aqui de, sei lá, deslocamento. 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 Salvar. Então, vamos dar uma olhada lá para ver se ele gerou direitinho. Cadê? Eu acho que eu fechei, né?
Acho que eu fechei, peraí. Acho que é esse aqui. Vamos ver se ele gerou deslocamento. Tá aí, ó. Série temporal de deslocamento e a transformada de Fourier, tá bom? Então é assim que você tem que fazer aí para desenvolver o projeto, tá? E com isso encerramos a aula de hoje. Deixa eu parar a gravação aqui. Então, muito obrigado aí para os telespectadores. Até mais.